Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o João Henriques e esse é o nosso primeiro encontro do Clube do Livro, do Diálogos com Ciência. A primeira obra que a gente vai trabalhar aqui é essa do Eduardo Moreira, A Economia do Desejo, a Face da Tese Neoliberal. É uma obra que foi publicada pela editora Civilização Brasileira e que foi publicada no ano passado, em 2020. Então é uma obra super recente, super atual. É uma obra que fala, né, trata sobre o sistema capitalista, o sistema socialista, fala sobre economia, mas tudo de uma forma muito didática. Então, por mais que você não seja da área, por mais que você não tenha conhecimentos específicos sobre essa área, é uma obra que ela tem uma linguagem muito fácil de ser compreendida, e o autor, que é o Eduardo Moreira, ele vai se preocupar muito com isso, de traduzir, né, o economês, ou esses termos todos que são muito propícios, né, muito próprios, na verdade, de economia, para uma linguagem que seja mais popular, para uma aproximação com as pessoas, e para que todo mundo consiga ler essa obra e compreender tudo que está sendo tratado. Eu começo falando que essa obra está bem baratinha no Amazon, tá? Quem quiser comprar, menos de R$ 20 você consegue comprar essa obra, e por isso que eu comecei indicando ela. Uma obra que está um pouco mais acessível, né, para todo mundo. Em relação a nossa conversa de hoje, né, a gente começa falando sobre o prefácio e o capítulo de introdução. O prefácio ele é assinado pelo Luiz Gonzaga Beluso, que tem outros livros, que é autor, pesquisador e tem outros livros, e aí ele começa falando um pouco, né, explicando a situação primeiro, a situação pandêmica que a gente está vivendo do coronavírus. Por isso que eu digo que essa obra é bem atual e pontual, né, nesse momento que a gente está vivenciando, tratar esses assuntos, e vai tentar esclarecer, na verdade, os pontos da sociedade em que a gente está inserido. Então, quando se fala da economia do desejo, a face da tese neoliberal, a gente está falando de como a sociedade ela convencionou, a partir desse sistema capitalista, em estimular as pessoas um sentimento, né, de desejo muito forte, e como a gente foi sendo convencionado principalmente a partir desse sentimento de desejo, mover muitos outros fatores e acreditar em muitas falácias e terminar sendo guiado nesse sentido para uma situação que é muito pior do que a gente já vivia antes, ou do que os nossos antepassados viviam antes. Enfim, o Luiz Gonzaga Beluso, né, que é quem começa, quem assina esse prefácio, ele vai falar sobre como a gente termina tendo estimulados, né, uns vícios que são privados. Então, nós temos alguns vícios e nós guardamos esses vícios, mas publicamente a gente expõe virtudes, e o tempo todo a gente está fazendo isso. Então, por mais que a gente tenha situações e pensamentos e ações privadas, a gente fica tentando mostrar o tempo todo só virtudes, a gente fica tentando mostrar o tempo todo o quanto a gente está bem, o quanto nós somos bons, enfim. E ele vai falar, né, que é preciso que a gente diga que está tudo bem o tempo todo, mesmo quando as coisas andam mal. E para que a gente comece a falar sobre isso, né, para que a gente trate mais especificamente sobre essas circunstâncias da sociedade, é preciso entender o que é que permeia o pensamento da sociedade. E quando a gente pensa no que permeia esse pensamento social, a gente lembra que existe uma tese neoliberal que diz que os países que adotam, né, essas políticas do neoliberalismo, eles tendem a ser mais propícios para uma qualidade melhor de vida, eles tendem a ser mais ricos, eles tendem a ser mais desenvolvidos. Então, o Beluso ele vai falar, né, nessa introdução, citando o próprio Eduardo Moreira, que o índice que a gente mais usa para definir o grau de liberdade econômica
de um país e embasar essas teses todas neoliberais é o índice que ele foi elaborado e calculado por uma fundação americana e que já na primeira página do site desse índice defende como missão formular e promover políticas públicas conservadoras baseadas nos princípios do livre mercado, Estado mínimo, liberdades individuais, valores tradicionais estadunidenses e fortalecimento da defesa estadunidense. Então, pensem, como é que a gente tem um índice que deveria ser um índice idôneo, um índice isento, para mensurar o grau de liberdade econômica, para mensurar, né, embasar as teses neoliberais? Esse índice ele deveria ser isento, ele não deveria ele não deveria pender para um lado, não deveria ter um viés. Então, se ele já surge a partir dessa fundação que tenta se basear nos princípios do livre mercado, do Estado mínimo, das liberdades individuais e de tudo que o neoliberalismo prega, então esse índice, na verdade, ele é totalmente enviesado. E é isso que vai sendo contado no decorrer do livro, e por isso que o Beloso puxa isso já no prefácio. Ele vai falar, então, que percebe-se, né, ao final de toda a análise que foi feita em relação a esses índices, que esse índice, na verdade, funciona como uma conta de chegada, que é criada para atribuir aos países mais ricos e desenvolvidos o rótulo de que eles são livres, ou majoritariamente livres, economicamente, e gerar uma relação que também é enviesada e equivocada nas pessoas, de relação de causa e efeito. Num típico exemplo de falácia, em que se eles acontecem juntos, ou seja, se os países eles adotam esse sistema, né, essas teses neoliberais, e eles são ricos e desenvolvidos, então eles só são ricos e desenvolvidos porque eles adotam essa tese neoliberal. E aí ele vai falar também, o Beloso, nessa questão toda, que a gente vive agora no século XXI, um tipo de sociedade que é uma sociedade muito competitiva. E o tempo todo a gente está querendo classificar, a gente está querendo ranquear, a gente está querendo calcular, a gente está querendo medir e colocar um preço, homogeneizar, ou seja, a gente está o tempo todo competindo, a gente está o tempo todo querendo ser melhor, querendo ser maior, querendo ser mais do que os outros. E isso termina refletindo em toda a sociedade, sabe? Não somente entre os países. E tudo isso que acontece termina reverberando também nas políticas de forma geral e na economia. Então a gente percebe que, por exemplo, a história da competitividade perfeita, ela não existe. A gente tem uma concorrência imperfeita. E nessa concorrência imperfeita que existe na economia e que a gente vivencia o tempo todo nessa sociedade em que estamos inseridos, o capitalismo de ontem, de hoje e de sempre, ele vai estimular e vai dizer que a concorrência é o caminho mais curto para o monopólio. Então, o que está sendo gerado, o que está sendo criado, o que está sendo dito e estimulado é que grandes empresas elas continuem se firmando e que a gente continue achando que o capitalismo é o melhor dos mundos, a gente continue achando que a sociedade ela deve caminhar dessa forma e que cada vez mais, entre aspas, eu aqui estou colocando o meu ponto de vista, mas é com base nessa leitura, que cada vez mais os ricos vão ficando mais ricos e está tudo ok, os pobres vão ficando mais pobres e está tudo ok também, certo? Isso embasado, obviamente, nesse pensamento que eles levantam de que parece que a gente vai perdendo o poder de compra aos poucos e a gente vai vendo o maior percentual de riqueza sendo acumulado por um baixo percentual de pessoas e a gente vai se adaptando a isso e vai achando isso normal. Tá? Ele vai falar também, né, o Beloso, no prefácio, que o crucial na concorrência generalizada é a maior ou menor capacidade que as diversas unidades de capital apresentam para superar barreiras. E ele vai falar, então, sobre diversas formas, né, diversas situações e circunstâncias em que a gente vai vendo a questão da economia acontecendo. E isso tudo, na verdade, a sociedade como um todo termina absorvendo essa questão da necessidade cada vez mais de ser mais rico, de ter mais posses, de mostrar mais que tem.
Ele vai falar que as preferências, os sentimentos e os desejos, eles vão sendo totalmente absorvidos pelo impulso de ficar acumulando sempre uma riqueza monetária, e que aí o descompasso entre as promessas e as realizações da sociedade competitiva utilitarista, né, a gente vai terminar entendendo que quanto mais a gente vai recebendo uma promessa de mais felicidade e mais segurança, na verdade, a gente está vivenciando uma maior infelicidade. A gente está sempre em busca, né, dessa felicidade prometida e vivenciando sempre uma infelicidade maior. Só que as vítimas dessas promessas não cumpridas somos nós mesmos. E aí a gente termina ficando nesse looping infinito, de tentar alcançar algo que está sempre inalcançável. E por isso também que é economia do desejo. Está sempre estimulando e fazendo com que a gente vá buscar algo que a gente nunca vai conseguir. A gente está sempre desejando, almejando algo além do que a gente consegue. E aí a gente vai nesse círculo vicioso. Ele vai falar que, no final das contas, existe um pequeno fascismo cotidiano, né, íntimo, desejado, admitido e celebrado pelo próprio indivíduo, que é seu protagonista e sua vítima. E vai falar que as normas da concorrência utilitarista que guiam o sujeito pós-moderno levam à morte o indivíduo iluminista de Adam Smith, aquele consciente, né, de sua liberdade e empenhado na preservação de sua autonomia. Esse indivíduo iluminista, à época, ele foi substituído por um indivíduo que é depressivo em seus insucessos e frustrações, sempre preocupado em retirar de si com doses maciças de Prozac a essência de todo o conflito. E aí a gente chega na introdução, a introdução que é do próprio Eduardo Moreira, né? E ele vai falar justamente sobre essa questão. Ele começa falando justamente sobre essa questão não só do índice, né, de cutucar um pouco essa tese neoliberal e como é que eles reforçam esse discurso de que o neoliberalismo é o futuro e é o que vai promover a melhoria, né, da população, e, enfim, como um todo. Mas ele começa com um texto muito bom, que eu queria poder ler para vocês, mas eu não vou fazer isso por questões de direitos autorais. Mas é um texto que ele é lá do século XIX, e a gente lê pensando que a gente está falando justamente do ano de 2021. Enquanto a gente está lendo, a gente vai assimilando muito com as coisas que estão acontecendo à nossa volta, e é muito atual. E aí, só depois, na terceira página da introdução, o Eduardo vai e diz que o mais intrigante é o fato de que esse texto ele foi escrito há 150 anos atrás. É de ficar surpreso. Inclusive, eu faço aqui uma menção, não coloco uma carinha de surpreso, não sei se dá para ver direito, mas enfim. Ele diz que, infelizmente, até hoje ainda existe uma enorme distância entre o discurso esperançoso dos economistas neoliberais e a realidade que é vivida pela maior parte da população mundial. Infelizmente, a gente ainda busca esse movimento, né, de que todo mundo vai ter acesso às coisas de uma forma igualitária, e que as pessoas vão conseguir ter acesso a outras coisas por meritocracia, mas uma meritocracia que todos partam de um mesmo princípio, né, enfim. Ele vai dizer que, infelizmente também, né, a parcela da população mundial que vive em situação de pobreza, ela representa quase 50% da população mundial. E como é que a gente pode imaginar um mundo capaz de oferecer os recursos naturais necessários para tirar toda essa população dessa situação de extrema pobreza? Aí ele coloca duas pirâmides, né, além de outros gráficos aqui, mas só para deixar contextualizado uma situação aqui que eu estou falando sobre o percentual das pessoas que dominam, né, que detêm a maior parte da riqueza no mundo. Ele coloca essa pirâmide aqui de 2019 para mostrar, de 2009, perdão, para mostrar como era, né, a distribuição da riqueza no mundo. E aí a gente tem 2,1 bilhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, a gente tem 0,1 bilhão ali rico, né? Mas em 2017, quando a gente fala da pirâmide global de riqueza, a gente tem um aumento expressivo
nessa parte de baixo aqui, e aí isso termina achatando todos os outros, mas aqui no início diminuiu também. Apesar de diminuir a quantidade de pessoas ricas e aumentar a quantidade de pessoas pobres e de pessoas abaixo da linha da pobreza e da classe média, a concentração de riqueza dessas pessoas ricas que estão diminuindo, a concentração de riqueza delas aumenta. Então, por mais que a porcentagem de pessoas ricas diminua, do que seria considerado rico diminua, a quantidade de dinheiro que eles detêm aumenta. Então, é muito dinheiro sendo colocado, né, estando disponível para pessoas, poucas pessoas, e pouco dinheiro estando disponível para muitas pessoas. Aí ele vai falar que boa parte das pessoas tem saído da situação de extrema pobreza ao longo das últimas décadas, principalmente lá na China, que é um dos países com um modelo econômico diferente do que é defendido pelos economistas neoliberais. E ele vai questionar, né, qual deve ser o objetivo de uma sociedade justa e solidária. Ele vai falar aqui, será que seria permitir que todos possam começar a vida no mundo com uma chance justa de ter uma vida com cultura, livre de doenças, da pobreza e das influências nocivas dos trabalhos braçais? Ou será que isso seria a partir dessa elevação da parcela pobre a um nível logo acima do que seria considerado a pobreza, mas deixando que eles vivam em condições de escassez e sofrimento? A partir disso, ele vai começar a explorar um pouco mais nos próximos capítulos sobre qual é a lógica do sistema capitalista. Ele vai falar um pouco melhor sobre como funciona essa economia do desejo, vai tratar dessa relação entre o Estado e a economia da necessidade, que é preciso estar sempre estimulada. Vai também tratar sobre a economia do ódio, e eu acho esse um dos capítulos mais fantásticos, porque ele esclarece, inclusive, os movimentos políticos que acontecem para benefício próprio a partir dessa economia do ódio, porque existe um marketing muito vantajoso em cima do ódio, em cima desse sentimento, e ele vai trazer também a conclusão, né, estabelecer o que seriam as considerações finais dele, dessa destruição da tese neoliberal, trazendo como conclusão o capítulo que ele chama de Paz e Guerra. Então é isso. Para esse primeiro encontro, eu espero que vocês já tenham começado a ler. É um livro que tem uma leitura muito gostosa, uma leitura muito sadia e que é estimulante, porque com o passar das páginas, você vai percebendo muitas relações com o que é dito, com o que é falado, ao momento em que a gente vivencia. Então, por este livro ser extremamente recente, tratar da questão do coronavírus logo no seu início, não fala muito sobre, mas trata logo no início, a gente consegue fazer relações muito próximas à nossa realidade atual. Ele é de 2020, ele é muito próximo da nossa realidade atual, né? Ele foi publicado, na verdade, em 2020, e é muito próximo da nossa realidade atual, mas a gente consegue estabelecer essas relações e consegue visualizar as coisas de uma maneira muito mais fácil, justamente porque não é um livro datado. Ele não é um livro que se tornou uma obra extremamente conhecida, mas, apesar de tudo, é lá de 1900 e tanto. Não. É um livro extremamente recente, é um livro extremamente novo, e que traz esses debates, essas discussões que eu considero que a gente precise começar a entender para a gente conseguir se posicionar melhor nos diversos tocantes da sociedade. É um livro que ele auxilia, apesar de trazer uns termos técnicos, mas de uma forma muito didática que o autor consegue passar, ele auxilia na construção do nosso pensamento crítico acerca da realidade que a gente vivencia, ok? Então, aguardo vocês na próxima semana para a gente conversar um pouco sobre os próximos 2 capítulos, o capítulo 1 e o capítulo 2, que vão falar sobre essa economia do desejo e sobre a lógica capitalista. Se vocês já começaram a ler, comenta também o que é que vocês acharam desses primeiros capítulos e quais as percepções que vocês tiveram acerca dessa introdução e desse prefácio, ou seja, desse primeiro momento de leitura no livro. E se vocês concordam, se vocês discordam, enfim, deixem suas opiniões.
Abraços para vocês e até a próxima.